Aí, bicho, a aula de ontem foi cancelada. Você tá dando a primeira aula do quarto pra gente, tá? É, perfeito. Muito bem. Iniciada a gravação, cabe alertar a todos sobre a política de privacidade. A política de privacidade consiste em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. E, ultimamente, tomar cuidado com o que pensa, né? É o pré-crime instalado. Então, o que você pensa pode botar você na cadeia. Muito bem. Nero, aula de ontem não, comigo não havia aula marcada de ontem. Não, acho que era outro professor, não, Ah, acho que era Adriano, tudo mais. Adriano, Isso. Adriano, Aí foi isso, cancelado. Eu tô falando que a gente está inaugurando o quarto período, quarto e último, perfeito, com perfeito. você. Entendeu? Quarto e Isso. último não, né? Não sabemos ainda. Tem mais um? Quem sabe? Brinca não, gente. Tô precisando desse diploma aí, cara. Vamos, vamos descobrir até março, né? Se você ainda estiver no quarto período em abril, não é o último. Muito bem, não, todo mundo vai passar e talvez vocês ainda retornem ao CFE. Não sei, vocês fizeram um documento, né, de permanecer remoto, né? Sim. É, mas para aqueles que desejarem, assim que retornar à aula de laboratório, e aí a gente vai armar um jeito de quem quiser ter aula prática junto com outra turma vai poder ter, né? As turmas A são Marta passou pequenas, isso, eu passei pra turma. é, então isso já está sendo planejado, já foi tá tra... Alô, Deu uma soltou, travada, ok, deu uma travada. deu Agora uma melhorou. travada, é a internet. Então, se por acaso vocês perceberem que travou a imagem, mesmo que o áudio continue, então abre o áudio aí, dá um grito e me avisa que a imagem está travada, ok? Então ficamos combinados assim. E se por acaso eu desaparecer, né, não vão embora, esperem, porque eu mudo aqui para o chip da Vivo e eu retorno, tá bom? Se por acaso a net cair. Muito bem, então vamos começar. A aula de hoje, eu tenho a previsão de dar uma revisão na parte de transistor bipolar e MOSFET, na parte de controle de potência, né? Uma carga de mais relevância, né? Em vez de botar um resistor de dreno, por exemplo, eu vou colocar uma lâmpada, né? Hoje eu não estou aqui com o material preparado, porque a aula de hoje é um pouco diferente ainda é teórica, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu afastar aqui para vocês verem como é que está a situação aqui. Deixa eu desligar aqui. Então, aqui está nesse esquema aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui, ó. Então, aqui está a bancada. Então, aqui eu tenho todo o material para fazer uma demonstração do que for preciso. E já tenho feito para as outras turmas, né? Então, aqui eu tenho bastante coisa, bastante recurso. Então, vamos voltar para cá. Que está aqui de novo. Muito bem. Já está fora ali. Ok.
Pronto, agora sim. Então, eu vou começar com chaveamento de transistores. No fundo, não tem novidade para o que vocês já viram. É só um foco na parte de potência, né? Então, eu vou colocar uma lâmpada num transistor bipolar comum, vou falar de alguns transistores para vocês, mostrar alguns, e mostrar uma lâmpada sendo acionada por transistores, né? Então, consiste no seguinte: eu tenho aqui um transistor de potência. Então, eu tenho, por exemplo, o 2N3055, que é um transistor bipolar. Então, os transistores bipolares, eles podem ser o NPN e o PNP. Depois eu separo e saio do bipolar e vou para o MOSFET. Então, depois eu vou colocar o MOSFET, em vez de NPN e PNP, é canal N e canal P. Então, vou mostrar os dois funcionando. Vou começar aqui o 2N3055, que é um transistor que tem essa aparência aqui. Ele tem uma parte metálica. Eu já mostro para vocês ele fisicamente. Ele parece um chapéuzinho assim, tem dois terminais aqui, e um terminal é a própria carcaça. Então, aqui a carcaça é o coletor, aqui é o terminal da base, aqui é o emissor, e se você olhar ele pelo fundo, você verá isso aqui. Ele tem os furos de fixação no dissipador de calor. Como é um transistor de potência, então ele aquece bastante na maioria das aplicações. E ele tem aqui, você tem uma linha média aqui assim, e do lado de cá tem um terminal, do lado de cá tem outro terminal, parece uma carinha assim, com a boca assim, né, fazendo assim. Esse terminal daqui é a base, e esse daqui é o emissor, e a carcaça dele é o coletor. E existe uma versão dele que é o TIP 3055, que é um transistor de potência também. Há uma pequena diferença desse com a carcaça metálica e esse outro que tem a estrutura de plástico e metal. Então, deixa eu colocar ele em perspectiva. Assim. Então, ele tem um furo aqui também de fixação no dissipador de calor, e tem o corpo de plástico e o fundo de metal. E aqui tem os três terminais. Sendo que o terminal do meio é o coletor, e essa carcaça aqui em cima, para dissipador de calor, também é o coletor. Do lado esquerdo é a base e do lado direito é o emissor. Então, vem escrito nele aqui, TIP 3055. Para cada um deles, esse daqui nem tanto, mas esse daqui existe a versão, esse aqui é canal N, existe a versão do canal P, que é o TIP 2955, que é o canal P. Mesma coisa, mesma estrutura, mesmo desenho, só que aqui perdão, falei canal, não, é NPN. NPN é o que tem a seta para fora. Então, a corrente flui do coletor para o emissor. E a corrente de base flui aqui da base para o emissor. Então, a corrente de coletor, IC,
vem do coletor para emissor e a corrente de base que controla a corrente coletora aqui. Então, é desse jeito que ele funciona. Nós vamos começar por aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Quase caí aqui. Já estou pegando alguns aqui na minha caixinha de sucata. Então, aqui estão as versões dele, tá vendo? Então, esse aqui, inclusive, é a versão, uma das versões do TIP 2955, que é o PNP, né? E esse aqui é uma versão, serve para MOSFET. Depois, quando eu mostrar o MOSFET funcionando, é desse aqui também. Deixa eu pegar um outro aqui, que eu quero mostrar para vocês também. Então, aqui eu tenho a minha caixinha. Então, aqui eu tenho esse daqui, ó. Está aqui com a garra jacaré, que eu fiz os testes nas últimas aulas que eu dei. Então, esse aqui, por exemplo, esse aqui é um SU81, 85 da Motorola, mas é o encapsulamento, mesmo encapsulamento do 2N3055. Tá vendo esse chapeuzinho? Deixa eu colocar os dois aqui para comparar o tamanho, né? Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, na minha mão. Então, você olhando ele assim, né? O daqui da esquerda, você repara que eu botei os terminais para a metade superior, né? Ele assim está de cabeça para baixo, então eu coloquei ele virado com os terminais com a metade superior para cima, né? Vou deixar aproximar, tá vendo ali? Então, da esquerda é a base, da direita é o emissor e a carcaça é o coletor. Então, quando isso aqui é colocado num dissipador de calor, existe a opção para evitar o contato do coletor com o alumínio do dissipador de calor, porque ele pode estar na massa, o dissipador. Então, existe um isolante de mica que é colocado aqui com pasta térmica. A pasta térmica é graxa de silicone. Então, coloca o isolante aqui, passa um pouquinho mesmo, uma gotinha pequenininha de pasta térmica, coloca a mica. A mica é uma pedra, tem muito aqui no Brasil, em Minas Gerais tem muita mica, e coloca uma folhazinha então de mica, é uma pedra que você vai lascando ela com um canivete, por exemplo, vai tirando lâminas dela. E essas lâminas são vendidas no mercado com o formato do transistor, esse formato daqui, e serve para isolar o transistor, porque ela é um condutor razoável, condutor térmico razoável, então transfere o calor, principalmente aqui dessa parte aqui do centro do transistor, é onde ele esquenta mais, porque aqui por dentro o transistor é montado, essa capa aqui, ela só para proteger o transistor. Na verdade, ele é montado nessa carcaça aqui, então o calor principalmente é gerado nessa parte aqui do transistor. E esse calor, então, passa para o dissipador de calor e o calor se dissipa no ar, né? Esse daqui é a versão do TIP 3055 e também do 2955. Repara que a parte de trás dele, o metal vem até o meio, né? Então, aqui é a parte que mais esquenta dele. Então, ele é parafusado, existe uma lâmina de mica também, que coloca-se aqui assim, tem esse formato dele aqui. Existe um parafuso fino, com menos de 3 milímetros de diâmetro o parafuso, com um isolante de plástico para colocar o parafuso aqui. O parafuso atravessa o dissipador, tem uma porca pelo outro lado, e o transistor fica completamente isolado do dissipador, passando o calor para ele, né? O dissipador de calor. Esse outro aqui também, que é uma versão do TIP 2955, mesma coisa, né? Está até aqui com um resistor que eu usei na aula para injetar a corrente de base, né? Então, eu coloquei um resistor
enroscado aqui no terminal de base. O terminal do meio é o coletor e o terminal daqui de cima também é o coletor. E o da direita é o emissor. Então, esse transistor aqui é um PNP. Quer dizer, você olhando para ele, você não sabe. Mas eu tenho um aparelhinho aqui que mostra. Então, eu vou já mostrar para vocês um aparelhinho relevante. Tcharam! Olha aqui, ó. Olha que gracinha, ó. Garoto propaganda. Esse aparelhinho aqui, ele vende o kit no AliExpress, Banggood, né? Não custa caro, não, é baratinho, né? Então, eu comprei mais para dar aula e para testar alguns componentes. Eu tenho muita sucata e muito componente que não está identificado, e ele identifica e dá algumas características, né? Então, eu aperto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Vou apertar aqui. Ele começa testando, não identificou nada, não encontrou nada, porque é colocado nesse soquete aqui. Isso aqui é o soquete para circuito integrado, que foi aproveitado para colocar o componente aqui. Então, ele testa resistor, diodo, indutor, capacitor, mede o valor de capacitor, mede transistores, né? E dá algumas características. O que ele puder medir, ele dá as características do transistor. Então, ele dá o beta, por exemplo, do transistor e diz o valor do VBE do transistor, né? Então, ele é colocado aqui, nos 3 primeiros furos aqui desse soquete. Esse soquete aqui é chamado zero força, porque ele era para inserir o circuito integrado. Existe para vários tamanhos. Você coloca o circuito integrado e vira essa alavanca aqui, e aí ele trava o circuito integrado ali, né? Isso aí, esse soquete é usado principalmente para circuitos de programação de circuitos integrados, em que você vai colocar um atrás do outro, gravar, troca, grava. Então, para não estragar os pinos encaixando no soquete, então existe esse soquete chamado zero força. Então, eu vou colocar esse transistor aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. MJE 2955. MJE, deixa eu escrever aqui. MJE 2955. Adivinha quem é ele? O MJE é apenas a sigla inicial que identifica o fabricante dele. Nem faço ideia quem é MJE, quem é o fabricante. Não lembro. Tem um símbolo aqui, mas eu não estou identificando. O TIP é da Texas, o TI é Texas Instruments, né? E aí tem o TIC, por exemplo, que são os tilistores, tem o TIP, que são os transistores, TIL, que são circuitos integrados, e a sigla TI é da Texas Instruments, né, que é fabricante de circuitos integrados e transistores nos Estados Unidos. O 2955 é que identifica o transistor propriamente. Então, é um transistor PNP de potência. Como é que eu sei que é de potência? Por causa do tamanho dele, né? Então, o transistor pequenininho, deixa eu ver se eu tenho um pequenininho aqui, eu acho que não. Acho que não serviu nenhum pequenininho, mas eu acho um aqui para mostrar a vocês. Tcharam. Esse aqui é de uma outra aula. Eu tenho aulas separadas aqui por tarefa, né? Algumas aplicações. Então, ali naquela caixinha ali, por exemplo, eu tenho transistores pequenos, de baixa potência. Então, esse aqui, por exemplo, ele é de 300 miliwatts, 500 miliwatts. E esse aqui é de 60 watts. Então, isso aí diz a dissipação de calor máxima dele, né? Então, esse transistor aqui é de 60 watts máximo, e esse aqui é de meio watt máximo, né? Então, isso diz onde é que você vai usar isso. Então, por exemplo, quando você faz um amplificador de áudio, você usa esses transistores para o acionamento do alto-falante, para a saída de áudio. E esse pequeno aqui para servir de pré-amplificador para o estágio de potência que está nesse transistor. Esses transistores aqui de potência, geralmente, eles têm ganho baixo. O beta deles é baixo, como 40, por exemplo. Então, ele não amplifica muito, mas ele é capaz de amplificar bastante corrente, controlar bastante corrente. Por isso, ele é chamado de potência. Esse daqui, ele tem um beta de 200, 300, 400,
mas a corrente que ele faz circular pelo coletor é da ordem de 5 miliamperes, enquanto esse aqui pode ser de 5 amperes. Então, tem uma ordem de grandeza aqui, de corrente, da ordem de 1000, de um para outro, né? 5 miliamperes para 5 amperes, né? Então, essa é a diferença. O beta desse é mais alto, apesar da corrente ser baixa, né? O beta dele é mais alto, então ele é muito bom para amplificar pequenos sinais. Então, por exemplo, você pega uma guitarra e liga num amplificador, se o sinal da guitarra não é suficiente, normalmente não é, para entrar numa caixa de som, por exemplo, amplificada, então você usa transistores desse tipo para aumentar o sinal da guitarra. Então, o sinal da guitarra, por exemplo, do captador, é da ordem de 50 milivolts, 10 milivolts, 50 milivolts, 0,05 volts, né? E até 100 milivolts. E um amplificador de potência, no estágio de entrada dele, do pré-amplificador dele, na maioria dos casos, a entrada de linha, como é chamado, né, o sinal de entrada de linha, é da ordem de meio volt de entrada. Então, você tem que pegar o sinal da guitarra e amplificar aí uma ordem mais ou menos de 10 vezes. Aí usa-se um transistor desse tipo para fazer isso. Muito bem. Então, aqui tem um de baixa potência e um ganho maiorzinho. Eu vou colocar ele no testador para vocês verificarem. Então, está aqui o testador. Eu vou encaixar o transistor. Não importa a posição, ele vai identificar, porque ele faz os testes antes. Então, encaixei, vou virar a alavanca e vou mostrar para vocês. Testando, pronto, já identificou. Então, o pino 1, que é o primeiro aqui da esquerda, o pino 1 é o coletor, pino 2 é a base, pino 3 é emissor. 1, 2, 3. E o HFE dele está em 110, é até baixo o HFE dele, o beta dele, e a tensão aqui, ele chamou de UF, forward, tensão direta de base, de 678 milivolts. Então está lá, apagou, deixa eu mostrar de novo. 678 milivolts, 0,678 volt de VBE dele, né? Então é isso. Aqui atrás dá para ver o circuito, é um microcontrolador PIC, se eu não me engano, é um PIC. Tem um cristal de quartzo aqui para dar o clock da CPU, e a CPU aqui está com um programa em que ela fica testando as polaridades e várias correntes para descobrir quem é o coletor, quem é a base, quem é o emissor. Ele segue uma tabelinha pelo programa para testar, como se você estivesse testando com um multímetro, né? Por exemplo. Só que mais completo, né, do que um multímetro, porque ele faz as combinações possíveis, então rapidinho identifica quem é o transistor. Então, ele botou aqui, por exemplo, que o transistor é PNP, né? PNP, identificou os terminais. Então, você olhando de frente aqui, você identifica os terminais, 1, 2 e 3. Você sabe que é o coletor, a base e o emissor. O HFE dele, que é o beta, HFE maiúsculo, letra maiúscula, é o beta, 110. E o VBE, 0,684, 68, falei 678, não. 684, 0,684 volt. Aí eu vou tirar ele fora e vou colocar o 2955, MJE 2955. Deixa eu mostrar para vocês. Encaixei ali, ó. Vou puxar a alavanca, está travado, tá vendo? Fica travado. Vou ativar aqui e pronto. Testou, PNP, que é um 2955, é um PNP. E o pino 1 é a base, então aqui na esquerda é a base. O pino 2 é o do meio, é o coletor, sempre é o do meio, o coletor, e está ligado aqui em cima também, onde vai no dissipador de calor. O do meio está sempre ligado aqui. Até hoje eu só vi um transistor que não era ligado. Todos os outros são, né? E o terminal da direita, o pino 3, é o emissor. Deixa eu ver, perdi as outras informações. Está ali, HFE 90, o beta dele é baixo, 90, e a tensão de base 540 milivolt, 0,54 volt. Está uma tensão baixa, normalmente seria perto de 0,7, porque esse aparelho não trabalha com correntes altas. Como esse é um transistor de potência, para que ele chegue perto de 0,6, 0,7 volt de VBE,
precisa ter uma corrente de base da ordem de centenas de miliampere. E esse aparelho ele testa com corrente baixa, então por isso que deu um VBE baixo. Mas serve perfeitamente para identificar componente e fazer uma avaliação. Eu não tenho como colocar o outro aqui agora, isso vai ficar para outra hora. Mas eu vou aproveitar, pegar um material que tenho aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui um capacitor eletrolítico, né? Eu tenho que pegar o outro óculos, estou com um óculos de leitura e eu preciso, para isso, o óculos de trabalho na bancada. Então, eu vou colocar aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Entra aí, meu filho. Vai? Pronto, acho que foi. Então, eu coloquei ali, ó, do pino 1 para o pino 3. Travei, deu errado. Okay. Vamos tentar mais uma vez. Travei, puxei, não saiu. Então, do pino 1 para o pino 3. O negativo está no pino 3, o positivo está no pino 1. Vamos ligar. Testando. Tarará. Achou. É um capacitor que está com 204,7 microfarad. 204. Ele botou ali o ESR, está vendo aqui, ó, ESR é a resistência série do capacitor. Isso diz muito sobre a qualidade do capacitor. Resistência baixa, 2,3 ohms, e a perda dele, 6,8%. Então, esse resistor, junto com esse valor de capacitor, dá uma perda de energia durante a carga e a descarga de 6,8%, nem é tão baixo assim. É um capacitor que serve para áudio, por exemplo, mas ele seria ruim para uma fonte chaveada, por exemplo, que exige muito em frequência alta, trabalhar em frequência alta, ele não é muito apropriado para frequência alta de fonte chaveada, mas serve perfeitamente para trabalhar com áudio, com circuito de áudio, acoplamento de coletor, de base, né? Deixa eu ver mais um outro aqui. Vou botar um resistor e um LED. O LED é interessante porque vocês veem o LED acendendo e apagando e você identifica mais ou menos como é que ele faz o teste. Então, deixa eu colocar um resistor. Vou colocar um resistor aqui. Suponha que eu nem soubesse o valor do resistor. Estou lendo aqui o resistor. Está um pouco fora de foco aí para vocês. Então, vou colocar aqui, testando, do pino 1 para o pino 3. Ok, achou. Do pino 1 para o pino 3, 62,2 ohms. É um resistor de 62 ohms. Está com um erro muito baixo, né? Porque é um, perdão, 62 não, é 68. Então ele está errado ali, de 68, ele está errado 6. Não chega a 10%. Tá muito fora isso. Deixa eu ver aqui, 60. Não, ele é de 62 mesmo. Não é um padrão comum, não. Está aqui azul, vermelho e preto. Azul, vermelho e preto. Não sei se dá para vocês verem aí. Azul, vermelho e preto. É 62 ohms mesmo. Ele está com pouquíssimo, baixíssimo erro. 62,2, 0,2, não, 0,1 ohm apenas errado em 62. Isso é irrelevante. O próprio instrumento, o erro é maior do que isso. Muito bem. Então, resistor de bastante, a precisão muito boa, resolução tranquila do instrumento. Falta só colocar um LED para vocês verem ele testando o LED. Só um LEDzinho aqui. Tá difícil. É difícil porque todos os LEDs meus aqui estão presos a resistores. Mas ele vai encontrar aqui 2 volts, né, 1,8 volt, né, e vai dizer que é um diodo de um terminal para o outro, com 2 volts, com 1,8 volt de tensão direta, né, que é a tensão de um LED. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui e vou prosseguir aqui na demonstração do
transistor como carga, eu faço testes usando essa gracinha de bateria aqui. Depois, numa próxima aula, eu vou dar uma aula demonstrativa. Então, essa aqui é uma bateria poderosa, uma Turnigy de 5 ampere-hora, né, 12 volts. Na verdade, 11 ponto qualquer coisa, bateria de lítio. Isso aqui é bateria muito usada em drone. Então, eu tenho aqui uma lâmpada de automóvel, né, que eu acabei, estava com defeito, eu tirei a base dela, mas eu vou pegar uma boa. Essa aqui é uma lâmpada usada para seta e freio de carro. Uma lâmpada de 12 volts, 21 watts. Então, eu ligo aqui para vocês verem como é, mas depois eu vou fazer uma demonstração completa, ela sendo acionada por um transistor. Quer dizer, o transistor fazendo o papel de uma chave liga-desliga, né, controlado por uma corrente pequenininha, né, fazendo a lâmpada acender e apagar. E depois tem uma aula também com MOSFET de potência. Muito bem. Por enquanto, vai ficar nisso aqui. Vou parar aqui para guardar esse material. E já vamos prosseguir ali no quadro. Ok. Vou botar isso aqui. Nós temos várias demonstrações que eu faço de osciladores, por exemplo, né? Então, na outra caixinha ali, eu tenho transistores pequenos, bobinas, cristal de quartzo. Então, na aula de laboratório, mais à frente, eu vou mostrar para vocês um oscilador funcionando, né? Um Hartley, um Colpitts, ou um oscilador a cristal, os principais osciladores clássicos, né? Mais conhecidos. Existem vários circuitos osciladores, mas esses são os clássicos que vocês não podem deixar de saber que existe e ver funcionando, né? Que é o Hartley, Colpitts e a cristal. Muito bem. Então, aqui tem um transistor de potência, e então agora eu vou passar a demonstração de como é que funciona, como é que é a matemática disso, né? A parte matemática. Como funciona só botando no protoboard, na protoboard e mostrando mesmo, né? Acendendo e apagando. Então é isso. Deixa eu tirar daqui. Então, dentro de chaveamento de transistores, então, vou mostrar aqui isso aqui. Então, eu tenho uma lâmpada. Uma lâmpada lá dentro tem o filamento dela, de tungstênio. E quando você pega de uma bateria de carro, por exemplo, é claro que não vai ficar proporcional aqui, que senão eu teria... Essa lâmpada está desse tamanho, a bateria ocuparia o quadro todo ou mais, né? Então, eu vou fazer desproporcional mesmo. Então, tem aqui a bateria de 12 volts, tem o borne, pode ser o positivo na esquerda ou o negativo na esquerda, tanto faz. Tem aqui o positivo e negativo, e os contatos da lâmpada, ela tem um pininho de cada lado, que é para você encaixar no soquete e ficar travado. É o soquete chamado baioneta, tipo baioneta, que é parecido com o do fuzil, onde encaixa a baioneta e gira para ela travar, né, para não cair a baioneta do fuzil. Então, esse nome levou para a lâmpada do estilo baioneta. Em vez de rosca, é baioneta. Ela encaixa e gira e fica travado por uma mola embaixo do soquete, que fecha o contato aqui embaixo e o outro fecha o contato aqui na lateral. Dentro da lâmpada, um dos fios vem até a borda e tem uma soldazinha num lado
e o outro desce lá por dentro, passando pelo vidro, para não entrar ar no filamento, na área do filamento. Então, ele é soldado lá embaixo, tem um biquinho soldado lá embaixo, né? Então, quando você quer acionar essa lâmpada, você faz assim, você pega um terminal, liga num polo da bateria, pega o outro terminal e liga no outro polo da bateria e a lâmpada acende, né? Então, essa lâmpada daqui, ela é uma lâmpada de 12 volts, 21 watts. Isso dá uma corrente de aproximadamente 1,8 ampere. Vocês vão ver também, eu tenho uma fontezinha aqui, né? Deixa eu virar aqui para vocês verem, né? Então, tem aqui a fontezinha, né? Tem o osciloscópio aqui, tem o gerador aqui, tem um gerador de funções poderoso ali. Então, essa fontezinha aqui, eu consigo ajustar a tensão dela de 0 volt até 30 volts. Na verdade, ela vai até um pouquinho mais, vai a 32 volts. Então, está indo a 32 volts. E aqui eu ajusto a quantidade de corrente. Então, se eu pegar os dois terminais dela aqui e fechar um curto-circuito aqui, aqui eu ajusto a corrente máxima de 0 a 10 amperes. Então, significa que ela pode dar 32 volts a 10 amperes máximo. Isso dá 320 watts. É uma fonte chaveada, por isso que ela é pequenininha. Se fosse uma fonte de 320 watts linear, seria uma caixa maior do que o osciloscópio aqui. Então, aqui eu tenho, deixa eu baixar. Então, depois eu vou colocar aqui, o dia que eu for dar a aula do transistor, coloco a lâmpada aqui e mostro a vocês. Então, deixa eu voltar para cá. Ok. Muito bem. Então, o trabalho consiste em a gente pegar aqui, abrir o circuito, e vamos colocar aqui o transistor. Então, eu vou colocar o transistor aqui. Vou pegar o positivo, vou ligar a... Tá errado. Pegar o positivo, tirar isso daqui. Pegar o positivo e ligar na lâmpada. O outro lado da lâmpada eu vou ligar no coletor, pode ser aqui em cima ou aqui embaixo. A base está aqui na esquerda e o emissor está na direita. E esse aqui é um TIP 3055, que é um NPN de potência. Então, o coletor está recebendo tensão através da lâmpada. O emissor vai ligado à massa. E, na base, eu pego a tensão positiva de lá, coloco um resistor e ligo aqui. Pronto. A corrente vem pelo resistor, entra na base, sai no emissor, e o transistor conduz e faz a lâmpada acender. Então, esse circuito que está aqui, deixa eu passar o resistor para o outro lado, para simplificar, para não ficar muita coisa cruzada aqui. Então, aqui, ó, o positivo, ao mesmo tempo que alimenta a lâmpada, eu puxo o resistor e ligo na base, para fornecer a corrente positiva na base, né? O que eu tenho aqui nessa montagem? Eu tenho isso aqui, ó. O transistor, o coletor, a corrente passa do coletor, a corrente passa pela lâmpada. Aqui está ligado o mais 12 volts. O emissor vai para a massa, que é o negativo da bateria. Então, quando a gente bota o mais 12 volts ali em cima, está subentendido que o negativo daquela fonte está ligado à massa, está na referência. Então, está aqui. Então, aqui está o emissor, seta para fora, porque é um NPN. O negativo daquela fonte está ligado no mesmo lugar da massa, que nesse caso aqui é esse fio aqui, né? E para injetar a corrente na base, eu pego dos 12 volts, boto um resistor aqui e injeto a corrente na base.
essa corrente de base para emissor, para massa, provoca uma corrente muito maior no coletor e aí a lâmpada acende. Esse é o objetivo. E o objetivo principal dessa ideia é que você, ligando e desligando uma pequena corrente, colocando um interruptor pequenininho para pequena capacidade de corrente, você desliga aqui, ó, interrompe aqui a ligação, a lâmpada apaga. Quando você liga de novo, então você coloca uma chavezinha aqui, ó, e quando você liga a chave, passa a corrente de base da ordem ali de alguns miliamperes, né? Nesse caso aqui vai ser de centena de miliamperes, uma centena de miliamperes, 100 miliamperes, menos até, dezenas de miliamperes. Uma corrente pequena. Uma corrente pequena injetada na base controla uma corrente grande, 1,8 ampere lá da lâmpada, né? Então, quando passa 1,8 ampere pelo coletor, dividido pelo beta, te dá uma corrente pequenininha. Então, por isso que a gente desenha sempre uma seta grandona para representar uma corrente alta no coletor e uma seta fininha para representar a corrente básica, ela é pequenininha. Guarde essa imagem, né? Isso vai te facilitar. Então, se você tem dificuldade para lembrar, não, como é que é? Você pega a corrente base, multiplica pelo beta para ter a corrente coletor. Não, confundiu? Guarde essa imagem, entendeu? Guarde essa imagem. A seta grandona no coletor, corrente alta. A seta pequenininha base, corrente baixa. Pronto. Aí você já sabe que a corrente base é pequenininha, a corrente coletor é alta. Então, como é que você faz? O que você multiplica pelo quê? Você pega o beta, que é a amplificação de corrente, multiplica beta vezes, então você pega IB, multiplica pelo beta e você acha a corrente de coletor grandona, maior. Nesse caso aqui, eu medi ali o beta, deu 90, né? Então, eu vou usar o típico, que está no manual. Não vou usar esse 90, que esse 90 está acima. O típico para o 2N2955, ou TIP 3055, aliás, é da ordem de 40, 20, 40, o beta previsto pelo fabricante. Esse está dando 90, está acima. A gente nunca deve usar o que a gente está medindo, a gente deve usar a estatística do fabricante. Então, pega o PDF, vê lá qual é a corrente típica que o fabricante diz, perdão, corrente típica não, o beta típico, né? Qual é a amplificação típica encontrada. A típica encontrada é que ele encontra na maioria das vezes, né? A média da produção dele vai encontrar aquele valor, e aí você deve usar aquele valor. Quando é para saturação, que é esse caso aqui, o correto até é usar o beta mínimo, que o fabricante diz que para esse transistor é 20. Então a gente usaria o mínimo, que é para ter certeza que a lâmpada vai sempre acender com o brilho normal, máximo, independente se o transistor que eu comprei, se o beta dele está mais alto ou mais baixo. Se você usar o beta mínimo, você vai acertar sempre. É por isso. Então vamos lá. Vamos fazer a conta. Inclusive é a conta da primeira questão da prova, né? Então já vamos começar com um exercício de prova, né? Um problema que cai na prova. Guardou a imagem? Deixa eu estabilizar a imagem. Ok, estabilizou a imagem. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que se chega no valor daquele resistor aqui, ali, para ter certeza que a lâmpada vai acender ok, com o brilho máximo dela, como se ela tivesse ligado direto na bateria. Vou baixar um pouquinho o brilho aqui. Está refletindo lá no quadro. Eu estou vendo aqui assim, ó, a tela do celular refletindo lá no quadro. Vou baixar aqui. Pronto. Ok, sumiu. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma lâmpada de 12 volts, 21 watts. Então, eu já vou dar para vocês a conta. Significa que a corrente dela é de 1,8 ampere. Eu coloquei aproximado,
daria um pouquinho mais, 1,85, se eu não me engano, uma coisa assim. Aliás, 21 dá 1,78, mas eu vou arredondar para 1,8. Então, entra no coletor, aí a corrente de coletor vem aqui, desce, atravessa a lâmpada, entra pelo coletor, sai pelo emissor e vai para a massa. A massa é o negativo da fonte, 12 volts. Não sei se vocês lembram, lá no primeiro período, e o dia que eu dei aula, a diferença entre terra e massa, né? Chassi, conexão ao chassi. A terra é ligação ao solo, né? Barra de aterramento, por exemplo, e a massa é o ponto que você diz no circuito que é o 0 volt, né? E aí eu fiz aquele desenho do Fusquinha, né? Com a bateria no banco de trás, o negativo da bateria ligado no chassi, aí o positivo vai até o interruptor, acende a lâmpada, o outro lado da lâmpada vai ligado no chassi. Tá lembrado? Alguém deu um ok, não identifiquei quem foi, mas é isso mesmo. Sim, foi eu, professor. Tô lembrado disso aí. Eu lembro também. Isso. Então, aqui é a representação daquela conexão. O negativo da bateria está ligado no chassi. Esse circuito aqui pode ser, por exemplo, o circuito de chaveamento eletrônico do farol de um Fusquinha, né? Aquele que você chega no painel, você toca numa tela touchscreen, né? E a central eletrônica do Fusquinha faz a lâmpada do farol acender com um toque no painel, né? Toque capacitivo ou resistivo no painel. Aí aciona um circuito integrado na CPU, e a CPU, então, sabe, não, o Guarídio quer acender o farol. Ela vai lá na base do transistor, injeta a corrente na base do transistor e o farol acende, né? Então, essa é a modernidade, né? É um transistor que faz o farol acender ou apagar, faz a seta acender e apagar. Não é mais como antigamente, que era um relé, né? Ou a chave do painel é que controlava a corrente da lâmpada. Dava defeito com o passar dos anos, né? Os contatos da chave começavam a dar mau contato por causa da corrente extremamente elevada do farol, né? Os faróis têm uma corrente alta, eles têm uma potência alta, geralmente 75 watts, e isso dá uma corrente alta suficiente para, com o passar dos anos, queimar o contato da chave do farol. E aí nós éramos obrigados a colocar um relé perto do farol, recebendo os contatos da bateria direto, e o relé comandado pela chave, que é para aumentar a luz do farol, porque o farol, com o passar dos anos, o farol perdia o brilho por causa das perdas no contato da chave, né? Então, tinha disso. Tem disso. Eu tenho um Uno antigão. Muito bem. Então, aqui eu vou pegar os 12 volts, vou colocar um resistor e vou ligar aqui. Esse daqui é o resistor de base. Quando eu ligar o resistor, ligar na fonte de 12 volts, vai passar uma corrente por aqui, que vai ser a corrente de base, IB. Vai aparecer de base para emissor o VBE do transistor, de aproximadamente 0,7 volt. Ora, se tem 12 volts lá em cima, vamos pegar o circuito da malha de base, aqui está o 12 volts, aí vem a alimentação para o resistor de base, entra na base, sai pelo emissor, daqui para cá, para a massa, tem a queda de tensão de base 0,7 volts, tem 12 lá em cima, então no resistor de base sobra uma tensão de 11,3 volts. Muito bem. E qual é a corrente que eu preciso na base? Qual é a corrente que eu preciso na base? Bom, eu vou utilizar a corrente de coletor para descobrir isso. Então, o que eu tenho aqui, vamos separar aqui, eu tenho aqui no coletor uma corrente zona de 1,8 ampere. Ela desce aqui. A corrente de base entra pela base, sai pelo emissor, e o beta típico
Aliás, eu vou usar o mínimo aqui. Beta mínimo dado no PDF do fabricante, beta mínimo, é 20. Então, a corrente base ela é pelo menos 20 vezes menor do que a corrente coletor para ter certeza que o transistor vai conduzir tudo. Então, eu pego aqui 1,8 ampere, divido pelo 20 e vou descobrir o valor da correntezinha de base. Se eu dividir por 2, 1,8 dá 0,9, 1,8 por 2 dá 0,9, dividido por 10 dá 0,09, 0,09 ampere, 90 miliampere, 9 dezenas de miliampere. Então, eu já sei a corrente de base, 90 miliampere. Pronto. Então, eu venho aqui no resistor, lei de Ohm no resistor. Eu sei a tensão no resistor, sei a corrente no resistor. Então, o valor do resistor é a tensão dividido pela corrente. Então, 11,3 volts dividido por 0,09 ampere. Tudo bem. Vou fazer essa conta aqui. Deixa eu ver aqui. Dá quase, divide por 10 quase. Pode até arredondar, mas eu vou botar o valor exato. Então, 11,3 dividido por 0,09 ampere. Então, deu 125,56. 125,56 ohms. Eu arredondei aqui a segunda casa. Então, 125 ohms. Bom, comercialmente, então, eu devo escolher um resistor. Se eu botar um resistor mais alto, eu corro o risco da lâmpada não acender com brilho máximo, se o beta estiver ali em 20, porque a corrente de base vai ser menor. O resistor mais próximo ali de 125, para cima é 150 ohms, para baixo é 120. Então, eu vou escolher 120 ohms. 120 ohms. Então, se eu colocar um resistor de 120 ohms ali, com um beta mínimo de 120, eu tenho certeza que a lâmpada vai acender com o brilho máximo. Mesmo que eu troque o transistor, eu não saiba o valor, comprei uma linha de produção, então eu uso o beta mínimo, porque eu não vou errar nunca. Sempre vai estar, a corrente vai estar exagerada na base? Vai. Não precisava isso tudo para um beta de 90? Sim, não precisava isso tudo. Mas eu vou ter certeza que na produção todas as lâmpadas vão funcionar normalmente, porque eu usei o beta mínimo, né? Então, é isso. Bom, eu, inclusive, quando eu boto na prova, eu boto lá o beta do transistor, boto a lâmpada que eu estou usando e vocês calculam o resistor. Eu não sou muito exigente nessa questão, não, uso o beta mínimo. Em princípio, aqui, ninguém vai ser projetista, entendeu? Seremos técnicos, né? O técnico, ele até tem que saber pequenos detalhes desse, né? Para não cometer erros, principalmente, né? Então, imagine que você um dia tivesse que trocar o resistor, está queimado o resistor, danificado o resistor, enferrujou o resistor, e aí você tem que botar outro. Aí você está lá, apodreceu o resistor, você tem que botar um no lugar, né? O que você faz? Faz uma conta aproximada para descobrir qual seria o resistor que estaria funcionando ali, entendeu? Então, você não é um projetista, mas você consegue avaliar qual o valor que seria adequado para ali. Isso é muito comum para técnicos em eletrônica, ter que descobrir que valor colocar num resistor que apagou o valor, que não tem documentação, não tem esquema, não tem nada, e ele é obrigado a colocar alguma coisa para funcionar. Então, pela área do circuito, pelo tipo de circuito eletrônico que está ali, circuito integrado, transistor, quem é técnico experiente já tem uma ideia qual é a faixa de valor de resistor, qual o nível de corrente que tem ali, né? E isso aqui é um dos princípios para que você tenha essa capacidade de avaliar, né? Muito bem. Então, descobri ali 120 ohms, fechou a nossa hora,
exatamente no primeiro problema da prova, né? Então é isso. Eu gosto muito de contar história. Então, quem não tem dinheiro, conta história. Muito bem. Então, resta aqui eu dar uma passadinha para lembrar vocês dos valores comerciais de resistores. Deixa fixar a imagem. Já fixou. Então, vou apagar do lado de cá. E vou colocar aqui os valores comerciais. Tem várias séries de resistores, fabricantes, né? Eu vou colocar aqui a série mais conhecida de todos, se não me engano é E12. Então, começa com 1, e isso significa que pode ser 1 ohm, 10 ohms, 100 ohms, 1000 ohms, 1 mega-ohm, 100 kilo-ohms, né? 1 vezes, e aí você multiplica pelo fator que você quiser. O próximo valor é 1,2, 1,5, 1,8, depois vem 2,2, 2,7, 3,3, 3,9, 4,7, 5,6, 6,8 e 8,2, e aí 10 fecha aqui em cima de novo, né? Então, você pode ter, por exemplo, 82 ohms, né? 68 ohms. Você vê que aquele que eu mostrei lá no início, no transistor, no teste, era de 62 ohms, é uma outra série, né? Não é essa série clássica que tem em qualquer botequim eletrônico, né? Tá bom? Então, esses aqui são os clássicos. Se você não decorar, tudo bem. O dia que você precisar me pergunta, eu te falo, né? Então você vai na internet, né? Série de resistores, vai aparecer lá, E12, E24, são as séries mais conhecidas. Então, na E24, por exemplo, tem o de 2 kΩ, que não tem aqui. Tem o de 2,4 kΩ, tem de 1.500 ohms, né? 1.500 é uma série quando meu pai era técnico, meu pai trabalhava em eletrônica, quando era garotinho, né? Lá em 1960, 1960, eu tinha 4 anos de idade, fiz 5 anos de idade em final de 1960, e meu pai tinha resistores de 1.500 ohms, né? E naquela época, a maioria dos resistores nem vinha com código de cores. Existia código de cores, mas vários resistores, inclusive fabricados no Brasil, vinha escrito o valor, né? Era mais complicado isso, né? Mas era escrito o valor. E eram resistores enormes, porque era para equipamento valvulado, então trabalhava com correntes mais altas, tensões mais altas, então a dissipação de calor era mais alta. Não era como hoje em dia, que você trabalha com 1,16 avos de watt, um resistor pequenininho, SMD, né? 1,32 avos, aquele que é menor, parece ter 1 milímetro, 0,8 milímetros de tamanho, né? Se você deixar ele cair no chão, você perde ele, nunca mais você acha ele, né? Muito bem. Então, eu encerro por aqui e eu convido a vocês, então, a irem no meu canal no YouTube, né? Arídio Eletrônica. Então, se você botar no Google Arídio Eletrônica, você vai encontrar eu como radioamador, PY1ESU, é a minha licença na Anatel, né? E você vai encontrar o meu canal no YouTube, Arídio Eletrônica, e você pode ir lá e ativar o sininho, se inscrever no canal, não, pela ordem, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um joinha nos vídeos, ok? E todas as aulas eu coloco no YouTube, né? Todas as minhas aulas estão no YouTube, elas estão escondidas, a maioria, para dar uma certa privacidade a vocês, aos nomes de vocês, às fotos de vocês, né? Então só os alunos sabem, né? Eu divulgo para os alunos do curso técnico os links dos vídeos, eles estão não listados, né? Então eu boto lá. Então, mas se você procurar, você vai ver alguns vídeos abertos, né? Alguns estão abertos. Principalmente quando eu dou aula sozinho, uma aula assíncrona, sem a presença dos alunos, eu coloco aberta, né? Então tem um outro lá, vídeo aberto,
Depois eu vou publicar para vocês todas as minhas aulas. Desde quando eu comecei, começamos em junho de 2020. A pandemia, a quarentena começou dia 16 de março. Hoje é o como é que é? Deixa eu ver aqui como é que fica isso. Sexcentésimo, heptacentésimo, sexcentésimo, sextocentésimo. Agora eu não sei qual é o que usa para a ordem, mas seria algo como hexacentésimo, talvez. Hexacentésimo, de 6, né? Hexacentésimo, 19º dia da quarentena, né? Desde o dia 16 de março de 2020. Então, em junho, eu comecei a fazer os testes, gravei mais de 30 vídeos para poder testar áudio, testar iluminação, testar tudo, né? Então, eu uso aqui uma lâmpada de 80 watts fluorescente eletrônico. Descobri que uma de 34 dá um bom resultado também. Comprei quadro, comprei 2 tamanhos de quadro. Tem muita história atrás disso. Então, começou em junho e tenho todas as aulas no YouTube, né? Então, vou publicar para vocês. Tá bom? Então, agora, eu vou pedir a vocês, então, que vocês saiam dessa reunião e, por favor, entrem na reunião de laboratório. Então, ela está no outro link, né? Que é a reunião de laboratório, e eu vou, então, dar a aula de laboratório de sinais elétricos. É a primeira aula de laboratório de telecomunicações para vocês. O meu setor é o de telecomunicações. Eu vou explicar isso lá. Então, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer. É sempre um prazer rever velhos alunos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que assistirem depois. Muito obrigado também pela presença, aqueles que assistirem depois essa aula, tá bom? Então, vou encerrar essa gravação, vou encerrar essa reunião e vou entrar, então, na outra reunião lá de laboratório, tá bom? Muito obrigado, então. Boa noite para todo mundo. Até daqui a pouco na outra aula.